No coração da vastidão cósmica, no meio do tanto de coisa que a gente nem imagina, moram entidades misteriosas, com um poder que não cabe na nossa cabeça. Os buracos negros supermassivos, esses grandões invisíveis, milhões, bilhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, são os reis dos centros das galáxias, incluindo a nossa querida Via Láctea. A força deles é tão grande, mas tão grande, que nada, nem a própria luz, escapa das garras desses caras. Imagina só, um negócio tão denso, mas tão denso, que entorta o espaço-tempo ao redor, criando um ponto sem volta. Cheios de mistério, esses objetos celestes desafiam tudo que a gente sabe sobre o universo. Se prepare para uma viagem incrível, para desvendar os segredos desses gigantes cósmicos e entender qual é a deles nessa dança toda do espaço-tempo. Buracos negros supermassivos são tipo uns astros diferentes de tudo que a gente conhece, com uma massa absurda e uma força de gravidade que não tem como explicar. Diferente dos buracos negros estelares, que nascem quando estrelas grandes demais morrem, a origem desses supermassivos ainda é um mistério daqueles. Esses grandalhões cósmicos ficam de boas no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. A massa deles é coisa de louco, de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. É para deixar qualquer um de cabelo em pé. O que define um buraco negro é o seu horizonte de eventos, uma fronteira invisível que, se você cruzar, já era. A gravidade é tão forte que nada escapa. Apesar de serem invisíveis, os astrônomos conseguem dar um jeito de encontrar e estudar esses buracos negros supermassivos, observando como eles mexem com as coisas ao redor. O universo está cheio, mas cheio de buracos negros supermassivos, cada um com a sua história e características únicas. Vamos conhecer 3 desses titãs cósmicos, Sagitários A e Tom 618. Bem no coração da nossa galáxia, a Via Láctea, mora um gigante que está tirando uma soneca, o Sagitários A. Com uma massa de mais ou menos 4 milhões de sóis, o SRA é até que um buraco negro maquinho para os padrões de supermassivos. Já a uns 50 milhões de anos-luz de distância, na galáxia Messier 87 M87, quem manda é o M87. Para fechar com chave de ouro, temos o Tom 618, um monstro cósmico de verdade, que fica a mais de 18 bilhões de anos-luz de distância, com uma massa que os cientistas acham que é de 66 bilhões de sóis. É muita areia para o nosso caminhãozinho. Como os buracos negros supermassivos se formam, ainda é um dos maiores mistérios da astrofísica. Uma teoria diz que eles nascem do colapso de nuvens gigantes de gás no universo bebê, logo no comecinho de tudo. Essas nuvens, sem os elementos pesados que a gente encontra nas estrelas de hoje em dia, teriam desabado sobre si mesmas de uma vez, formando esses buracos negros supermassivos. Outra teoria aposta que os buracos negros supermassivos nascem de buracos negros menores que foram comendo tudo ao redor. Conforme esses buracos negros comem gás, poeira e até estrelas, eles vão engordando, até ficarem gigantescos ao longo de bilhões de anos. Os cientistas ainda estão quebrando a cabeça para entender como esse processo de formação acontece de verdade. Buracos negros supermassivos não ficam só lá parados, não. Eles são tipo os artistas que moldam as galáxias, influenciando na evolução e na estrutura delas. A influência deles vai muito além da gravidade, afetando como as estrelas nascem, como as galáxias se movimentam e como a matéria se espalha pelo universo. Quando o gás e a poeira caem num buraco negro supermassivo, eles formam um disco de acreção superaquecido que brilha muito e solta jatos poderosos de partículas cheias de energia. Esses jatos são como rajadas que viajam por milhares de anos-luz, batendo no meio intergaláctico
e influenciando como as estrelas nascem em lugares bem distantes. Ao estudar como os buracos negros supermassivos interagem com suas galáxias, os astrônomos entendem melhor a história, a evolução e a estrutura do universo em grande escala. É como se eles estivessem lendo um livro gigante sobre o passado, o presente e o futuro do cosmos. Apesar de os buracos negros serem invisíveis por natureza, os astrônomos são espertos e criaram técnicas incríveis para encontrá-los e estudá-los, observando como eles afetam as coisas ao redor. Um dos métodos mais maneiros é observar o movimento das estrelas e do gás que estão presos na órbita do buraco negro. Quando esses objetos chegam perto de um buraco negro, eles aceleram pra caramba, emitindo radiação que os telescópios aqui na Terra conseguem captar. Analisando o movimento desses objetos, os astrônomos conseguem ter uma ideia do tamanho, da massa e da rotação do buraco negro. Outra ferramenta poderosa para estudar esses grandalhões é o telescópio Event Horizon, uma rede global de radiotelescópios que trabalham juntos como se fossem um só, do tamanho da Terra. O EHT consegue mostrar detalhes incríveis perto do horizonte de eventos de um buraco negro, fornecendo as primeiras imagens diretas dessas entidades misteriosas. Em 2019, o EHT fez história ao tirar a primeira foto de um buraco negro, o M87. Os buracos negros sempre mexem com a imaginação das pessoas, inspirando filmes, livros e séries de ficção científica. Só que, às vezes, rola uma confusão sobre como eles funcionam de verdade. Muita gente pensa que os buracos negros são tipo aspiradores de pó cósmicos, sugando tudo ao redor. Na real, a força de gravidade deles é igual a de qualquer outro objeto com a mesma massa. Se a gente trocasse o Sol por um buraco negro do mesmo tamanho, a Terra continuaria girando em torno dele de boas. Outro mito é que os buracos negros são tipo portais para outros universos. Por mais que essa ideia seja legal, a ciência nunca encontrou nenhuma prova disso. Os buracos negros supermassivos, que antes eram considerados uns acidentes cósmicos, hoje são vistos como peças-chave para entender o universo. A presença deles, mesmo que invisível, é sentida na dança gravitacional das estrelas, no brilho dos discos de acreção e na formação de jatos poderosos que viajam pelo espaço. Conforme a gente vai desvendando os segredos desses gigantes, a gente entende melhor como o espaço-tempo funciona e como as galáxias evoluem. Estudar os buracos negros supermassivos é uma aventura e tanto, que desafia tudo que a gente sabe e expande nossa compreensão do cosmos. Esses guardiões cósmicos, que antes estavam escondidos no mistério, estão, aos poucos, revelando seus segredos, iluminando o caminho para um conhecimento mais profundo do universo e do nosso lugar nele.